Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Estive algumas semanas sem pregar e sem fazer estudos, porém sentia muita falta deste lugar aqui, deste altar, que foi construído para que eu tivesse um lugar separado, onde eu pudesse orar, conversar com Deus, somente eu e Ele. E depois eu comecei a pregar neste lugar, mas enfermidades e dificuldades me impediram. E eu dou graças a Deus pelo dia de hoje, que posso voltar a pregar aqui do altar, deste lugar lindo e maravilhoso que foi criado pelo meu Pai eterno. O nosso estudo de hoje, o tema é ações de graças pela certeza da salvação. Está em 1 Pedro 1, do 3 ao 12, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto o amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e que inquiriram, os quais profetizaram acerca de vós outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelada que não para si mesmo, mas para outros, ministravam as coisas que agora vos foram ensinadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Então Deus, todo aquele que Deus vê, porque Deus é onisciente,
ele sabe quem realmente aceitou a Jesus Cristo. E ele perdoa os pecados, regenera, que é dar uma nova vida, uma nova condição ao homem pecador de ter comunhão com ele, santifica e enche do Espírito Santo para que os servos dele, os filhos dele, preguem a palavra de Deus e espalhem a boa nova de que existe um Salvador, Jesus Cristo, que ressuscitou de dentre os mortos e é o único capaz de conceder a salvação a cada um de nós pela fé. Ele nos preparou para uma vida de que quando morrermos, ou se ele voltar, para uma vida onde não haverá mais a corrupção, não haverá mais o pecado. É uma vida que não murcha, que está para nós, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. 1 Pedro 5,4 diz isso. 1 Pedro 5,4 diz isso. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Uma coroa que não pode ser destruída, porque ela é perfeita, uma coroa de glória na vida eterna. O versículo 7 diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a fé é algo tão precioso que ela vale muito mais do que ouro. Porque o ouro é perecível. Um dia, quando essa terra cheia de pecado, ódio, guerras, ambições, inveja, mentira, não existir mais, a fé em Jesus Cristo, ela nos levará aos céus, a estar eternamente junto com Deus. A fé nos ajuda a fazer esta escolha de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e receber a vida eterna. E não só receber, mas o Espírito Santo de Deus, ele garante junto com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele dá a certeza de que tudo que nós vemos aqui na terra é perecível, mas as coisas que nos aguardam no céu, elas são eternas e irão durar para sempre. Nós não vemos agora. Nós não vemos Jesus Cristo agora, mas cremos em Jesus Cristo. Nós não vemos Jesus Cristo agora, mas nós o amamos.
porque ele nos traz ao coração uma viva esperança e uma paz interior que ninguém pode tirar. João 17:20, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele ora por nós. 17:20 de João diz assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo estava orando ali não só pelos apóstolos e pelos discípulos que ali estavam, mas estava orando por todas as pessoas que o iriam aceitar como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo estava orando também por mim e por você, porque ele diz: aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Sim, Jesus Cristo está orando pelas pessoas que o aceitaram depois da sua ressurreição até o último dia. Nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar. A nossa obrigação é pregar o Evangelho a toda a criatura. Como diz em Atos 1:8, então recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus Cristo orou por mim, o próprio Jesus Cristo. E ele continua lá no céu, à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós que somos seus discípulos, que nós temos eles como Salvador e nos tornamos filhos de Deus. Os profetas do passado, eles falaram sobre Jesus. Lá em Isaías 53, você vai ver Isaías falando que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados do pecado. O pecado hoje, apesar de ainda nós errarmos, mas a cada dia que nos aproximamos mais de Deus e de Jesus Cristo e obedecemos às orientações do Espírito Santo, menos pecado iremos cometer até chegarmos ao céu, onde seremos pessoas que teremos a perfeição como Jesus Cristo nos prometeu. E os profetas tinham curiosidade de saber o dia e a hora que isto iria acontecer. Mas hoje eles estão lá nos céus juntos com Deus, gozando da glória celestial há mais de 2-3 mil anos. Mas aqui na terra eles não souberam. Eles apenas cumpriram a missão de pregar o Evangelho, de anunciar a vinda do Salvador. E são coisas que a Bíblia fala também que até os anjos prescutam. Não os demônios, mas os anjos de Deus.
Os anjos de Deus, eles prescutam. Prescutar quer dizer investigar, averiguar minuciosamente, sondar e investigar. Até os anjos têm a curiosidade de saber como Deus resolveu o problema da salvação do ser humano. Efésios 3, do 8 ao 13 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Porquanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então, até os anjos desejaram saber como Deus providenciou tão grande salvação. E esta tão grande salvação foi através de Jesus Cristo. E tem o versículo aqui 6 que diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O cristão que recebe a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que é regenerado e recebe uma nova vida, ele agora vai viver na verdade. Ele não vai ter inveja do que o outro tem e não vai querer usurpar, roubar o que pertence ao outro. E isso, com certeza, vai trazer inimigos, filhos do diabo, que não têm a verdade em si, querem se aproveitar e criar situações em que eles vão conseguir coisas passageiras, coisas perecíveis como o dinheiro, como a prata, como o ouro. É claro que nós precisamos de uma casa, precisamos de alimento, de roupas. Mas Deus, como diz em Mateus 6, Deus sabe que nós precisamos de cada uma dessas coisas. Mas esses nossos inimigos, que se levantaram contra nós apenas por ambição, nós não devemos odiá-los, porque eles são escravos do pecado e do diabo. E nós devemos orar por cada um deles para que eles cheguem ao cumprimento e ao conhecimento da verdade, que é a palavra e a vontade de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia,
graças te damos por este sol maravilhoso, por esta mata, por estas montanhas, por este céu tão lindo, por tantas coisas que tu nos destes, Pai. Tu nos destes para dividir e para ter igualdade entre todos os homens. Porém, a ganância, trazida pelo pecado, tem tornado alguns miseráveis sem ter o que comer e outros ricos, que juntarão fortunas na terra, mas quando morrerem, elas irão ficar e irão perecer. E eles não poderão usar isto, nem na vida eterna, nem no lago de fogo e enxofre, no inferno, Pai. Elas não poderão usar. Ajuda cada uma delas, Pai, a ver a verdade e acordar para a verdade, Pai. Para deixar a mentira de lado, Pai, e parar de querer cobiçar as coisas do próximo, Pai. Buscar uma vida de paz e segurança e de uma esperança perfeita no único e suficiente Salvador que é Jesus Cristo. Abençoa, Pai, que esta mensagem chegue aos ouvidos daqueles que precisam, daqueles que precisam se arrepender, se converter e viver dentro da tua vontade e passar o resto da eternidade junto contigo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos.